E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai estar fazendo a correção das atividades do dia da semana passada, né? Que é lá na página 256, a questão 1 e 2, e na página 257, questão 1 e 2 também, lá da seção por toda parte. Na número 1 da página 256, ele fala assim, ó, determinar algebricamente, né? Então é fazendo as continhas, é o que a gente fez aqui. Determinar o zero de cada uma dessas funções. Para eu determinar o zero da função, basta eu pegar a minha função e igualar ela a zero. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o x menos 6 e vou igualar ele a zero. Então, eu vou ter x menos 6 igual a zero. E aí, eu vou fazer letra de um lado, número do outro. X igual a menos 6. O menos 6 vai passar para lá, vai ficar mais 6. Então, eu vou ter aqui que x igual a 6. Então, essa é a minha resposta na letra A. Letra B, da mesma forma, pega a minha função, iguala ela a zero, vai ficar menos x igual a menos 4, porque o menos 4, o mais 4, né? Que o menos 4 vai passar para lá, fica mais 4. Como aqui ficou menos x, eu vou trocar o sinal de toda a minha expressão. Então, vai ficar o x que era negativo fica positivo, e o 4 que era positivo fica negativo. Na letra C, y igual a menos x mais 10. Então, vou igualar de novo a zero. Menos x mais 10 igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. O 10 vai para lá, fica menos 10. O menos x, vou trocar o sinal. Então, vai ficar mais x e o menos 10 vai ficar positivo. Então, aqui eu tenho que x igual a menos 10, que é o valor da minha raiz, do zero da minha função. Letra D. Y igual a 2x menos 3. Mesma coisa. Vou fazer igual a zero. Então, 2x menos 3 igual a zero. Então, vai ficar 2x igual, o menos 3 eu vou levar ele para lá, vai ficar mais 3. E aí, o 2 que está multiplicando passa dividindo. 3 dividido para 2, eu posso deixar em forma de fração ou posso fazer na forma decimal, que é fazer a divisão aqui, né? 3 por 2 dá 1,5. Então, essa foi a correção da nossa número 1. Eu tinha gravado mais cedo o passo a passo, só que eu tive um problema com o vídeo aqui. E aí, para não precisar gravar de novo, eu só fiz a explicação aqui, tá? E aí agora a gente vai continuar com a correção da número 2. Na número 2, agora ele fala assim, ó, fazendo o gráfico, determine o zero de cada uma das funções a seguir. Então ele me dá as funções e aí ele quer que eu determine o zero agora fazendo o gráfico. Para fazer o gráfico, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é construir uma tabelinha de par ordenado. Então eu vou colocar aqui x e y, porque eu vou ter valores para x e para y. Eu vou escolher aqui só 3 valores. Então, eu vou escolher aqui o menos 1, 0 e 1. Esses valores, ele pode ser qualquer valor, tá? Depois, mais na frente, eu vou falar o porquê, como que você vai escolher esses valores aqui. Mas, a princípio, é você que vai escolher eles, pode ser qualquer valor. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir os valores de y. Como que eu descobri esses valores de y? Vou aplicar o valor de x que eu coloquei aqui na minha função. Então, vai ficar assim. Quando x valer menos 1, vamos começar pelo menos 1. Y igual a menos 1, que é o valor de x, mais 1. Isso aqui vai me dar que o y vale 0. Quando o y valer 0, quando o x valer 0 agora, né? X igual a 0, então vai ficar 0 mais 1. Então, eu vou ter aqui que o meu y vale 1. Com o x agora valendo 1, y igual 1, né? Mais o 1 lá da minha função. Então, vai ser y igual a 2. E aí, eu vou completar minha tabelinha. Quando o x vale menos 1, o meu y vale 0. Quando o meu y vale 0, o meu y vale 1. E quando o meu x vale 1, o meu y vale 2. E aí, eu tenho, então, minha tabelinha montada. Agora, a gente vai começar a fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, primeiro, plano cartesiano, né? Então, aqui, eixo dos x, eixo dos y, né? Plano cartesiano. E aí, aqui eu vou colocar os valores que eu preciso para marcar. Eu preciso, no x eu tenho valor menos 1, 0 e 1. Então, só vou colocar eles aqui. Menos 1,
O 0 é aqui no centro e 1 aqui no positivo. Lembrando que o 0 é sempre onde encontra aqui o x e o y. Para frente e para trás, positivo e negativo. Para cima e para baixo no y, positivo e negativo. E agora eu vou marcar os valores aqui no y, né? No y eu preciso do valor 0, no valor 1 e no valor 2. E aí agora eu vou marcar esses pontos que eu encontrei aqui. Quando o x vale menos 1, o y vale 0. Sempre que uma das coordenadas aqui for 0, o que eu vou fazer? O meu ponto vai ficar em cima do outro valor. Então, se o y é 0, o meu ponto vai ficar lá no x no menos 1. Então, isso vai ficar em cima do eixo. Então, se é 0 no y, meu ponto fica em cima do eixo do x. No segundo ponto, é x igual a 0 e y igual a 1. Então, agora o meu ponto vai ficar em cima do 1 no y. Então, 1 no y está aqui. 0 para x, 1 no y, bem em cima do eixo. Então, já tem dois pontos aí. 1 e 2, 1 para x, 2 para y. 1 para x, vou tracejar aqui. 2 no y. E aí eu tenho meu terceiro ponto. Se a gente fosse só fazer o gráfico, com esses dois pontos, ou com esses dois, ou com esses dois aqui, qualquer um deles daria certo, né? De qualquer forma daria certo, porque para fazer uma reta eu só preciso de dois pontos. Só que o nosso intuito aqui é construir o gráfico, mas também encontrar o zero da minha função. E onde é que eu vou olhar o zero da minha função? O zero da minha função é esse valor aqui, ó. É o valor meu de x, então x igual, onde o meu gráfico corta o eixo dos x. Então, em qual valor de x que ele corta o eixo? Lá no x igual a menos 1. Então, esse é o valor que o meu exercício está pedindo aí. Então, é importante na hora de escolher esses valores, a gente ter um valor aqui que eu vou saber marcar ele aqui onde ele vai cortar. Então, talvez você coloque valores aqui, mas não aparece esse ponto aqui, né? Como a gente quer ele. Então, você vai ter que ir acrescentando valores aí para poder até você encontrar o valor exato que o meu gráfico corta o eixo dos x. Nesse caso aqui, lembrando que a gente está falando de raiz ou zero da função, tá? Então, raiz ou zero da função é o meu ponto aqui onde o meu gráfico corta o eixo dos x, certo? Então, essa é a resposta da letra A, x igual a menos 1. Na letra B, assim, y igual a menos x mais 3. Então, de novo, vou construir a minha tabelinha, x e y. E agora aqui eu vou escolher valor 2, 3 e 4. Se você escolher de novo, igual a gente fez na letra A, menos 1, 0 e 1, a hora que você fizer o gráfico aí, não vai aparecer esse ponto x, o ponto aí que a gente precisa, que é onde ele corta o eixo do x. Então, eu estou escolhendo esses valores diferentes justamente porque um deles vai conter esse ponto que a gente precisa, tá? Então, só toma cuidado disso aí. Talvez na hora de fazer lá você escolhe determinados valores, mas aí você vai precisar apagar alguns aí e refazer com outros valores, tá? Então, vamos lá. Quando o meu x valer 2, o meu y vai ser menos 2 mais 3. Então, menos o valor de x que é 2 mais 3. E aí eu vou ter que isso aqui é igual a menos 1. Sinais diferentes, conservo do maior e subtrai. Desculpa, mais 1. E 2 menos 3 menos 2 dá 1. Então, quando o meu x valer 2, o meu y vale mais 1. Quando o meu x valer 3, vai ficar y igual a menos, já da função. O x que agora vale 3, mais o valor o mais 3 que já tinha lá. Menos 3 com mais 3, os dois valores iguais com sinais trocados, isso aqui dá 0, né? Então, y aqui vale 0. Quando o meu x valer 4, então vai ficar y igual a menos 4 mais 3. Sinais diferentes, conservo do maior e subtrai, né? Conservo o sinal do maior, menos, e subtrai. 4 menos 3, 1. Então, meu x aqui vale, agora sim, vale menos 1. E aí, agora, fazer o nosso gráfico. Primeira parte, fazer a tabelinha. E agora, fazer o gráfico. Eixo dos x, aqui.
eixo do y. Aqui, 0 é onde encontra os dois valores, né? Os dois eixos. Então, 0 tanto para x quanto para y. Vou marcar aqui os valores que eu preciso no eixo do x, que é o 1, 2, 3 e 4. Valores em y. Eu só preciso do menos 1, 0 e 1. O 0 eu já sei que é aqui, então o mais 1 aqui em cima e o menos 1 aqui na parte de baixo. E aí, vamos lá agora. Quando o meu x vale 2, o y vale 1. Então, 2 para x, tracejo. E aqui está o meu primeiro ponto. Segundo ponto, 3 para x e 0 para y. 3 para x está aqui e 0 para y vai ficar em cima, né? Quando o meu ponto, um dos valores é 0, o ponto fica em cima do outro eixo. Então, vai ficar aqui em cima do 3. E o último ponto, 4 e menos 1. 4 para x, menos 1 para y. Quando eu traço esse gráfico aí, tá fácil da gente visualizar a nossa resposta, né? O zero da função que a gente está procurando é o ponto onde o meu gráfico corta o eixo do x. Então, aqui eu vou ter que o meu x aqui, o zero, é x igual a 3. Que é onde o gráfico corta o eixo dos x. Letra C, para nós terminar o número 2, a gente tem a função y igual a 2 menos x, e aí eu vou fazer a mesma coisa. Construir aqui a minha tabelinha, e aqui eu vou usar só dois valores. Vou usar aqui x igual a 1 e x igual a 2, para ser mais prático. Então, quando o meu x valer 1, y igual a 2 menos o valor de x, que é 1. Então, vai ficar com y igual a 1, né? 2 menos 1 fica 1. E aí, então, eu vou ter que quando o meu x vale 1, meu y também vale 1. Quando o meu x valer 2, eu vou ter então, y igual a 2 menos o valor de x, que também é 2. E 2 menos 2 é 0. E aí, fazer meu gráfico. Eixo dos x e eixo dos y, né? Aqui é o 0, 0, né? 0 para x e 0 para y. Em x eu tenho 1 e 2, que eu vou usar aqui. E no y eu vou ter 1 e 0. 0 eu já tenho, então é só marcar 1 aqui para a gente ter que marcar. Então vamos lá. Quando x valer 1, y vale 1. Então eu vou tracejar aqui, x igual a 1, tracejo até na altura do x, do y, e aí marco meu ponto. Esse ponto aí não vai fazer, só vai servir para nós construir o gráfico, né? Não é a resposta que a gente está procurando. Quando x vale 2, y vale 0. Se uma coordenada é 0, o ponto fica em cima do outro valor. Então, o ponto vai ficar aqui no 2, no x. E aí a gente tem os dois pontos. Com dois pontos a gente traça esse gráfico. E aí a gente já vê que o zero da minha função está aqui, né? É o ponto onde ela corta o eixo dos x. Então, eu sei que o meu valor de x que eu estou procurando aqui é x igual a 2. E aí a gente chegou na resposta que ele pediu, que era determinar o zero da função construindo o gráfico. Então, vamos agora na página 257, né? As atividades 1 e 2. Ele fala aí na seção, né, descreve um pouquinho sobre artesanato, o artesanato brasileiro, fala sobre tapeçaria e depois vem umas questões abaixo aí que a gente vai responder agora. Na primeira questão ele fala assim, ó, em maio de 2014, uma empresa de Alagoas publicou na internet a oferta ao lado. Na oferta ao lado aí, na figurinha que tá aí, ele fala assim, ó, aproveite só R$ 275, ou seja, o preço do toalha bordada, né? R$ 275. Aí continua aí. Naquela data, um comerciante de Manaus encomendou várias peças do anúncio, que foram enviadas por correio, que cobrou R$ 50 pelo envio da encomenda, né? Então seria aí o frete aí para enviar essa encomenda. Aí ele fala, chamando de X a quantidade de toalhas encomendadas, então o meu X aqui vai ser a quantidade de toalhas, que ele já propôs isso aí.
que a pessoa lá vai encomendar, né? Então, o meu X é a quantidade de toalhas. E Y, a despesa que esse cliente aí vai ter que gastar, ou seja, o Y é a despesa. E essa despesa o que vai ser? Vai ser o valor das toalhas que ele comprar, mais o envio. E esse envio aqui a gente sabe que é de R$ 50, certo? Então a gente já tem essas informações aí. Eu vou chamar de X a quantidade de toalhas e Y vai ser a despesa que o cara vai pagar aí, o valor que ele vai pagar. E esse valor é o valor das toalhas que ele vai comprar, mais o custo aí do envio. Isso é a despesa que esse comerciante deve adquirir essa encomenda. Determine. Aí vem letra A. Letra A, ele pede a lei de formação da função que descreve a dependência da despesa total com o número de toalhas encomendado. Então, eu vou ter uma expressão, uma função, né? Quanto mais toalhas ele comprar, mais caro vai ficar essa despesa aí. Então, como que eu vou escrever essa expressão? Vamos pensar aqui. De um lado, a gente vai colocar a quantidade de toalhas. Vamos montar uma tabelinha aqui para ficar bem prático. E de cá as despesas. Essa despesa, uma coisa importante que a gente tem que observar, é que ele fala que não depende da quantidade, né? Essa despesa ela vai ser sempre R$ 50. Ele não fala que se ele comprar mais toalhas, essa despesa vai aumentar. Essa despesa é sempre R$ 50. Então, se ele comprar uma toalha só, quanto que ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 50 mais 275 vezes 1. 275 que é o preço de cada toalha, vezes 1 que é a quantidade de toalha que ele comprou. Se ele comprar 5 toalhas, ele vai pagar R$ 50 do envio, mais 275 vezes 5. Porque agora ele está comprando 5 toalhas. Se ele comprar 37 toalhas, 50 do envio, mais 275 vezes a quantidade de toalhas que agora é 37. Por que eu não estou resolvendo essa expressão aqui? Se eu fosse resolver aqui, isso aqui daria 325 e aí por diante. Por que eu não estou resolvendo? Porque eu não quero saber quanto que ele vai pagar. Eu quero aqui escrever a minha lei de formação, ou seja, escrever uma expressão. Então não interessa para mim qual vai ser o valor em cada uma aqui. O que me interessa é saber qual é o esquema que essa situação está me fornecendo. Então, o que eu faço? Eu vou escrever em termos de X. A gente chamou a quantidade de toalha de X. Por que X? Porque eu não sei quantas toalhas esse cara vai levar. Então, eu chamo de uma letra. E aqui o exercício já sugeriu que fosse X. E aí, agora eu vou escrever a minha lei de formação. Essa lei de formação é o quê? É o valor para o valor da despesa. Então, eu vou ter que o valor da despesa, que eles pediu para a gente chamar ela de Y, né? Então, a despesa vai ser igual a quem? Vai ser igual a 50 mais 275 por cada toalha. Quantas toalhas ele vai comprar? Agora é X. Então, eu vou colocar X aqui. Então, se ele comprar uma toalha, basta eu trocar X por 1 e eu vou ter a expressão. Se ele comprar 5 toalhas, basta eu trocar X por 5 e aí eu vou ter a mesma expressão. Se eu comprar 37, troco X por 37 aqui, vou ter a mesma expressão. Se ele comprar 1000 toalhas, troco X por 1000 e vou ter o valor. Então, o que ele está pedindo aí é essa expressão aí. Tá? Então, lei de formação é só escrever essa expressão. Letra B. Ele fala assim, o número de toalhas. Então, agora ele quer saber o número de toalhas encomendadas, sabendo que o comerciante de Manaus gastou R$ 3.350 nessa transação. Agora a gente já tem a expressão. A expressão que eu vou usar para essa situação é essa mesma que a gente acabou de criar, que é y igual a 50 mais 275 vezes x. Percebe que ele quer saber agora o valor da quantidade de toalhas, né?
Letra B começa assim, ó, o número de toalhas. Então ele quer que a gente determine o número de toalhas. E o número de toalhas é quem? É X. Então a gente vai descobrir o X. E aí ele me dá uma informação que é assim, que o cara gastou R$ 3.350 na compra dessa quantidade de toalhas aí que a gente não sabe ainda. Então o que eu vou fazer? Eu sei que o meu Y é a despesa. Então o meu Y aqui vai ser o 3.350 igual 50 mais 275 vezes x. Isso aqui agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então vou passar o 50 para lá, vai ficar 3.350. O 50 é positivo, fica menos 50 igual 275 vezes x. 3.350 menos 50 vai dar 3.300, né? Igual 275 vezes x. Tá multiplicando, passa dividindo, né? Então vai ficar x igual 3.300 dividido para 275. E isso aqui vai me dar que é 12, né? Quando eu fizer essa divisão. Então eu sei que o cara comprou, como ele gastou esse valor, ele comprou aí 12 toalhas. Então essa é a resposta aí da letra B. Na número 2, ele coloca esse gráfico aí, né? E fala assim: a venda de tapetes, dos tapetes produzidos por um artesão no próximo semestre desse ano, no primeiro semestre deste ano, teve o desempenho representado no gráfico ao lado. Então o gráfico é esse, né? E aí agora a gente vai trabalhar em cima dele. Aí fala: se no final do primeiro mês o artesão teve um lucro de R$ 330, é o que está representado aqui no gráfico. No primeiro mês, final do primeiro mês, o lucro era de 330. Então aqui a gente pode deduzir que aqui é o mês e aqui é o lucro, né? Se o meu valor for na parte positiva, vai ser lucro. Se ele estiver na parte negativa, então ele não é um lucro, né? Então é um prejuízo. Então esse meu eixo dos Y aqui vai representar lucro e prejuízo. E aí ele pergunta: responda de acordo com o gráfico. Letra A: em que período esse artesão não teve lucro nem prejuízo? Se na parte positiva ele tem lucro, na parte negativa ele tem prejuízo, onde ele não tem nem lucro nem prejuízo é quando o meu valor aqui for zero. E quando o meu valor for zero, qual que é o mês? Aqui, ó, bem em cima do eixo. Seria a raiz da minha função aqui, né? Então ele vai ter, nesse caso aí, nem lucro nem prejuízo ocorreu no final do quarto mês. Então essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele fala: a sentença matemática que relaciona a variação do lucro-prejuízo com o número de meses decorrido é dada por... Então ele já me dá uma expressão prontinha: y igual menos 110x mais 440. Ao final do sexto mês do semestre, o artesão teve lucro ou prejuízo? Se a gente olhar aqui, ó, dá para perceber que no sexto mês o meu valor da função ele já está bem abaixo de zero, né? A gente percebe que o gráfico vem caindo. Então a gente já pode deduzir que ele teve prejuízo. Então o rendimento dele foi caindo. Aqui era zero, né? Nem lucro, nem prejuízo. E aí continuou caindo. Então no sexto mês tá fácil de ver que ele teve prejuízo. Aí ele pergunta de quanto? E aí agora a gente vai fazer cálculo. Como que a gente vai fazer isso? Em qual mês que ele está procurando? No mês 6, né? No sexto mês. Os meus meses aqui está representado pelo eixo de quem? Pelo eixo dos x. Ou seja, então agora eu vou fazer para quando o meu x for igual a 6. Porque agora eu quero saber no sexto mês. E aí eu vou ter então que resolver isso aí. Então vai ficar y igual. O y aqui está representando o meu lucro, né? Ou prejuízo. Então vai ficar menos 110 vezes o valor de x, que é 6, daqui, mais 440. Multiplicação primeiro, y igual, conservo menos, 110 vezes 6, 660, mais 440.
sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai 660 menos 440, eu vou ter que então que é 220, ou seja, ele teve um prejuízo, a gente já sabia, de quanto? De 220. Esse menos aqui é justamente para indicar esse prejuízo aí, certo? Então, essa foi a correção das atividades aí, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima semana. Falou!